Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à cidade e às ações em prol do desenvolvimento e das políticas de prevenção. A Caixa Econômica Federal começa a cobrar PIX de pessoas jurídicas a partir do dia 19 de julho. A taxa foi aprovada pelo Banco Central. Além disso, a Caixa também realiza nesta terça-feira o pagamento do Bolsa Família com um novo adicional de R$ 50 para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 2. O Boletim Infogripe aponta que permanece o aumento de síndrome respiratória aguda grave em crianças. O estudo é referente à semana epidemiológica 23, que avalia o período de 4 a 10 de junho. A análise tem como base de dados os dados, inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 12 de junho. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 197 vagas esta semana. Já no estado, são 2.296 oportunidades. O diálogo com o objetivo de acompanhar a retomada da cidade e as ações de prevenção que são adotadas em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando hoje terça-feira, pelo menos por enquanto de sol aqui em Petrópolis, a tendência é esfriar e você é nosso convidado especial para participar aqui nessa hora do almoço. Deixa o seu recado, a sua mensagem e também a sua denúncia pelos nossos canais digitais, Facebook, Instagram, nosso YouTube, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo. E no nosso site tvc16.com. Por todas essas plataformas você consegue interagir, mandar aqui o seu recado e também a sua denúncia. A gente começa o programa de hoje com o nosso noticiário e a gente já fala sobre uma questão aí que vai preocupar muitas empresas, porque a partir do dia 19 de julho as pessoas jurídicas, clientes da Caixa Econômica Federal, vão começar a pagar para fazer o PIX. A medida foi autorizada pelo Banco Central. A cobrança de tarifas para empresários que usam o sistema de transferências instantâneas é praticada pela maioria dos bancos, mas não era feita pela Caixa. Em nota, o banco desmentiu falsas notícias que circularam na última segunda-feira de que a tarifação atingiria outros tipos de clientes.
a Caixa informou que pessoas físicas, microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, e beneficiários de programas sociais vão continuar a fazer PIX sem a cobrança. O comunicado também informou que a tarifa a ser aplicada às empresas que fazem PIX será uma das menores do mercado. O banco informou em nota que mantém o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus serviços e também em produtos. Mas a gente sabe, né, que isso aí de alguma forma também vai dificultar a vida aí do empresário, do empreendedor, porque aos poucos a gente vai acompanhar que essas taxas vão sendo colocadas daqui, dali, hoje é só para o empreendedor grande, daqui a pouco é o médio e assim por diante. Quando vê, está todo mundo tendo que pagar. Assim a gente espera que não, né? É uma ferramenta muito útil, se tornou aí, é uma ferramenta utilizada praticamente por toda a população brasileira, facilita realmente a vida, você consegue fazer transferências rápidas, sem custo, até mesmo em dias de semana e fins de semana, feriado, enfim. Mas vamos saber como que vai ser o futuro, né, dessa ferramenta que é o PIX, já que aos poucos estão começando a cobrar por essa transação. Nessa terça-feira, os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS de final 2, recebem o benefício. Neste mês também será realizado o pagamento do Auxílio Gás. A partir desta terça-feira, beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 2 começam a receber os pagamentos de junho com um adicional de R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. Esse valor se soma aos R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade em famílias chefiadas por mulheres. Com isso, o ticket médio recebido por família atingirá o maior valor da história do programa de transferência de renda, chegando a R$ 705,40, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ainda de acordo com o Ministério, o Bolsa Família está contemplando atualmente 21,2 milhões de famílias. O orçamento de junho do programa é de R$ 14,97 bilhões, o que também é um valor recorde para o pagamento mensal. O Auxílio Gás também será pago nesta segunda-feira às famílias inscritas no CadÚnico com NIS Final 1. O valor ainda não foi divulgado, mas deve cair em relação aos R$ 110 pagos em abril, por causa das reduções recentes no preço do botijão. Vamos falar sobre oportunidade de emprego, a gente sempre traz esse compromisso para você. A Secretaria de Trabalho e Renda divulga nesta semana 2.296 vagas de emprego e estágio no estado do Rio de Janeiro. São 1.037 oportunidades de emprego e para quem ainda está terminando os estudos, 1.259 chances de estágio e também jovem aprendiz. A Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza as vagas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, SINE, enquanto os estágios são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa e Escola, o CIEE. As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, aqui do estado do Rio, e distribuída pelos seguintes setores. O setor de serviços corresponde a 52,2% das vagas, seguido do comércio com 47,7% e da construção com 0,1%. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, mais da metade das vagas exige experiência, são 81,9% delas. Com base nesses dados, a pasta firmou, na verdade, uma parceria com a Firjan Senai e também está oferecendo mais 300 vagas em cursos de qualificação para diferentes profissões e em diversos municípios. As inscrições podem ser feitas nos postos do Cine, designados à lista, e está disponível nas redes sociais e no site da Secretaria. É importante manter currículo e cadastro atualizados no Sistema Nacional, porque ele analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o seu cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIS, NIT e também o CPF. Para consultar os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site
www.trabalho.rj.gov.br. Por meio desse site você também consegue acessar essas outras informações a respeito dos cursos também que foram firmados em parceria da pasta com o Firjan Senai. É oportunidade de emprego, de capacitação profissional. Inclusive, só lembrando para você que está nos acompanhando, semana passada nós trouxemos aqui uma entrevista que fizemos com o Wesley Barreto, ele que é o representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado na região serrana. Abriram ontem, segunda-feira, as inscrições para diversos cursos na FAETEC, aqui em Petrópolis e também em outras regiões aqui do estado. Acesse o site da FAETEC para você ter acesso a essas informações e aos cursos que estão sendo disponibilizados. E também, se você é de Petrópolis, por exemplo, vá até a FAETEC Cascatinha para você ter acesso a essas oportunidades. Há vagas e cursos para pessoas de 15 e 16 anos, mas também para maiores de 18 anos. A gente falou sobre as vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro e em Petrópolis o balcão de empregos online possui nesta semana 197 oportunidades de trabalho em empresas do município. O balcão de empregos online de Petrópolis possui esta semana mais 197 oportunidades de trabalho para empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, até esta sexta-feira, dia 23. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades nesta semana estão auxiliar administrativo, chefe de confeitaria, consultor de vendas, entre outros. A lista completa pode ser acessada no site tvc16.com. Acesse o nosso site para você ter todas essas vagas disponibilizadas e também não deixe de se candidatar. Elas são atualizadas semanalmente e há vagas para jovens, para pessoas com mais experiência, há vagas sem experiência, com ensino médio, fundamental, superior. Enfim, acesse o portal para você ter aí todas as vagas e conferir ali qual se adequa ao seu perfil. A gente vai trazer a participação dos nossos repórteres ao vivo. Quem conversa com a gente é a nossa repórter, a Leandra Lima. Uma boa tarde para você, Leandra. Estou vendo que você está um pouco aí agasalhado, mas quais são as informações que você traz para a gente hoje? Uma boa tarde. Oi, Richard. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Eu estou agasalhado porque está um pouquinho frio, né? Hoje eu trago a edição do Fala-me de Petrópolis, que o Museu Imperial está promovendo. Mais uma edição do Fala-me de Petrópolis. O evento acontece nesta quinta-feira, às 14h30. O tema deste ano é Movimentos Sociais no contexto da criação do Museu Imperial. Para tratar do assunto, o convidado da vez é o historiador Oazinguito Ferreira da Silva Filho. O evento é gratuito, aberto ao público, não precisa de inscrição previamente, é só chegar e ir até a biblioteca do Museu Imperial. O Fala-me de Petrópolis faz parte da missão do museu em pesquisar e comunicar a história de Petrópolis. E Leandra, existe o horário de funcionamento desse evento que acontece nessa quinta-feira? Isso, ele acontece 14h30. Aí as pessoas podem se dirigir à biblioteca do museu, que vai estar tudo preparado. Perfeito, Leandra. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Obrigada, tchau. Volto com você. Para você que está nos acompanhando, é uma ótima oportunidade aí, quinta-feira. Às vezes é difícil conciliar o horário, né? É meio da semana, às vezes esbarra ali no horário de pegar o filho na escola, ou às vezes até mesmo em relação ao próprio trabalho, mas oportunidade aí para quem gosta de cultura, história, arte, saber um pouquinho também sobre história e ter esse bate-papo durante esse meio de semana. É bom até para relaxar um pouco no meio desse intervalo, né, de coisas massivas, aí é trabalho em casa, trabalho às vezes de faculdade, de estudo, curso, filho, criança, enfim, compromissos diários, e assim a gente vai levando a semana que às vezes é muito corrida. Se tiver tempo, aproveite essa oportunidade de evento gratuito, 14h30 na próxima quinta-feira.
A gente fala agora sobre Nova Friburgo porque a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana da cidade informou sobre o fechamento das ruas Josina Barbosa Fole e também Oswaldo Cruz, ambas na subida do bairro Brownies, a partir dessa terça-feira às meia-noite, né, dia 20 de junho, ou seja, já está sendo interditada. O trecho será reaberto somente quando as intervenções forem finalizadas. A medida ocorre em virtude das obras de drenagem que estão sendo promovidas pelo governo do estado no centro da cidade. A rota alternativa para os motoristas chegarem ao bairro Brownies é acessar o viaduto Governador Jeremias de Matos Fontes, a Avenida Emil Cleff, dobrar à esquerda na rua Antônio Lopes Sertã, no acesso ao condomínio Serraville, e a Avenida Raul Sertã, no Parque Santa Elisa, que fica próximo ao Catarcione, e também pela Rua Visconde de Itaboraí. Já no bairro Brownies, ainda há a opção de acesso pela Rua Chico Mendes, que liga os bairros Brownies e Cordoeira. Vamos falar sobre saúde. Divulgado na última sexta-feira, o Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz traz um cenário de atualização epidemiológica na maioria das regiões do país e que mostrou queda de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo prazo, quando são analisadas as últimas 6 semanas, e também de curto prazo das últimas 3 semanas. No entanto, em alguns estados, há um sinal de crescimento presente fundamentalmente nas crianças, com destaque para o vírus sincial respiratório, sendo responsável pelos aumentos dos casos nesta faixa etária. O coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, comenta a respeito dos dados obtidos nesta semana. Bom, a atualização do Boletim Infogripe dessa semana, analisando aí os dados de síndrome respiratória aguda grave, que são as internações associadas a infecções respiratórias, mostra já o início aí de uma mudança de cenário no país, né? Quando a gente olha o dado nacional, a gente vê aí já a interrupção, né, naquele ritmo de aumento no número de novos casos semanais, início já de um processo de diminuição nessas novas internações a cada semana, né? Mas a gente tem que ter uma certa cautela em relação a isso, porque quando a gente vai olhar cada uma das regiões do país, aí a gente começa a ver diferenças importantes, né? Por quê? Porque quem está puxando essa queda no dado nacional são fundamentalmente os estados do centro-sul do país, né? Então ali a gente já vê, na imensa maioria dos estados, né, um sinal seja de interrupção no ritmo de crescimento que vinha se mantendo, ou já um sinal muito claro de queda sustentada, né, uma manutenção dessa diminuição no número de novos casos semanais. Em contrapartida, nas regiões norte e nordeste, a gente vê ainda, né, a manutenção do crescimento no número de novas internações, especialmente no público infantil, né? E quanto mais novo, mais claro é esse sinal aí de manutenção, né, do crescimento dessas internações. Na imensa maioria associadas ao vírus sincicial respiratório, tá? Mas também é importante a gente ressaltar que na população adulta, tá, a gente mantém o sinal de diminuição nos casos associados à Covid-19, tá, mas o percentual associado ao vírus da gripe, ao vírus influenza, continua aumentando, né? Então a gente tem queda da Covid, aumento nos casos associados ao vírus influenza, tá, mas no geral mantendo fundamentalmente, né, uma queda nas novas internações no público adulto, tá, associado a infecções respiratórias em geral, ou pelo menos uma estabilização, uma interrupção no ritmo de crescimento, tá? Mas nas crianças a gente precisa continuar mantendo um olhar bastante cauteloso, tá, e tomando as medidas para que a gente possa diminuir a circulação dos vírus respiratórios na população em geral, com isso protegendo as nossas crianças. Aí, né? São cenários diferentes em diversas regiões do país, mas é lógico que a gente sempre deve ficar atento a essa questão de contaminação do vírus, principalmente para aquelas crianças que às vezes sofrem de algum tipo de alergia, né? Rinite, sinusite, alguns têm problemas com asma, por exemplo, bronquite. Então é sempre manter aí a criança
agasalhada também, principalmente agora com a chegada das baixas temperaturas. Em casos aí de algum sintoma, né, a utilização da máscara ainda pode ser uma boa maneira de evitar o contágio aí do vírus e da contaminação. A gente vai conversar com o nosso repórter Guilherme Matos, ele já vai aparecer aqui no nosso telão e vai falar sobre a Câmara Municipal de Petrópolis. Foi inclusive matéria de destaque hoje do nosso jornal Correio Petropolitano. Não é isso mesmo, Guilherme? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente isso, né? Vamos falar sobre algo importante, que é queimadas. É algo que tem afetado e muito a vida, a fauna e a flora do nosso país, do Brasil. E a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou uma lei, ela já foi até promulgada, que pretende punir responsáveis por queimadas na região de Petrópolis. Então essa lei vai multar quem for provocar queimadas na cidade. A lei foi aprovada na Câmara e agora segue para o Executivo poder regulamentar. Segundo dados do MAP Biomas, cerca de 2.000 hectares de mata, de floresta, foi queimado nos últimos 5 anos em Petrópolis. Então é um problema recorrente, é um problema sério, que o nosso Executivo tem que ficar atento para evitar e poder amenizar um pouco esse combate, poder fortalecer o combate e amenizar as queimadas no município. Guilherme, há um valor a ser aplicado para essas pessoas que realizam esse tipo de queimada e que possivelmente forem identificadas? Então, Richard, a punição vai seguir como multa por enquanto. Essa foi a punição aprovada pela Câmara, a lei que a Câmara aprovou. Então, quem for responsável por provocar queimadas no município pode receber aí uma multa considerável. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. Esse é um tema muito importante, né? Porque a gente sabe que a gente vive agora nesse período de, infelizmente, de seca, né? E que facilita, né, aí os incêndios florestais, seja ele por causas naturais, seja por meio da ação humana. Infelizmente, a maioria dos casos são por conta da ação humana. Basta saber agora como é que vai ser a realização das fiscalizações, né? Não basta apenas ter a lei. A gente sabe que a lei é importante para garantir a penalização, mas como que essa fiscalização vai ser feita? Esse é um ponto que deve ser questionado, até porque a gente ainda acompanha diversos índices que mostram, né, o número alto de incêndios aqui ocasionados por conta da ação humana em Petrópolis. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar justamente sobre esse tema. Nós vamos conversar com a promotora de justiça Denise Tarim, do Ministério Público, e abordamos aqui a necessidade da prevenção, principalmente durante esse período de seca, a necessidade das ações imediatas para minimizar possíveis riscos no futuro, principalmente com a chegada das chuvas de verão. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá início agora à nossa entrevista e vamos abordar diversos assuntos. Aqui no estúdio, para conversar com a gente, nós temos a promotora de justiça Denise Tarim e que vai falar um pouco também sobre as ações de prevenção em Petrópolis. Ela que acompanhou muito as tragédias aqui na cidade ano passado e agora a gente entra num período um tanto quanto necessário adotar medidas de prevenção para que a gente tenha lá na frente, em casos, lógico, de emergência, ações que possam, de alguma forma, minimizar o número de vítimas, né, Denise? Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. É importante nós estarmos hoje aqui conversando sobre esse tema. Esse tema é recorrente, né, no município de Petrópolis, e falar sobre prevenção de desastres, sobretudo no mês em que nós nos encontramos, né, o mês de junho e também o mês de julho, são 2 meses muito críticos, sobretudo em razão dos incêndios florestais. Então, voltar a estar aqui com vocês, conversar sobre o tema, pensar numa mobilização, numa percepção da coletividade como um todo, para nós nos prepararmos para o período crítico, né, das chuvas de verão.
Penso que Petrópolis, com os desastres de 2022, ainda se mantém numa situação de alta vulnerabilidade territorial, né? Infelizmente, todas as obras ainda não foram executadas. Temos a complexidade da política habitacional, muitas pessoas ainda fora das suas residências, em aluguel social. A cidade precisa iniciar essa reflexão, onde viver de forma segura, né, em Petrópolis, mas hoje, especificamente hoje, precisamos falar das ameaças, né? Obras envolvem altos recursos, né? Licitação, todo um processo político do governo municipal com o governo estadual e o federal. Isso demanda muito tempo. Então, precisamos, né, estar alinhados juntamente com as pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis aos desastres, uma percepção do que efetivamente se pode ter como autocuidado, autoproteção, não só da sua vida, dos seus familiares e dos seus vizinhos também. Esse é um tema muito importante, até porque a gente conversou recentemente com o secretário de Defesa Civil, e ele abordou a questão justamente de que hoje um local que, por exemplo, passa por um tipo de queimada, seja ela por meio da própria população, que muitas vezes é o caso, ou às vezes natural, aquele local ele se torna um possível local de escorregamento devido à fragilidade do solo. E a gente vê, inclusive, há pouco tempo passamos pela questão do Dia do Meio Ambiente, e o Disque Denúncia já apontou diversos índices, e Petrópolis está entre uns deles, com o maior número de locais com incêndios, queimadas, na verdade, né? Seja, como a gente comentou, pela iniciativa humana, seja, por exemplo, por conta de um balão. Como que isso gera uma preocupação também no Ministério Público, principalmente na senhora que acompanha essa ação, que foi promotora de meio ambiente, e que a gente vê que isso pode gerar um reflexo lá no futuro. Por isso que eu acho que é importante, já destaquei, nós estarmos hoje conversando sobre isso, né? Porque envolve também uma percepção da comunidade. É uma questão recorrente, né? Os incêndios florestais ocorrem justamente no período da estiagem, né, onde há uma seca que já traz uma fragilidade para o solo, né? Então, a soltura de balões em razão, né, dos festejos juninos, aliado à questão, muitas vezes, dos funcionários, né, os caseiros, porque o que a gente observa pelo mapeamento de Petrópolis, as áreas mais vulneráveis estão lá no 3º, 4º e 5º distrito, né? Itaipava, Pedro do Rio e Posse. E o que a gente observa são grandes extensões territoriais, onde muitas vezes os funcionários fazem a limpeza do terreno e fazem a queima, né, desse resíduo, que para eles é lixo. Então, há também essa conscientização e uma percepção de que esse tipo de comportamento pode provocar grandes incêndios florestais. Isso nós vivenciamos o ano passado em Itaipava, na Tapera, inclusive com proporções que poderiam ter atingido também a área do Parque Nacional, áreas habitadas, né? Então a gente fica muito preocupado, porque o incêndio de hoje é uma cicatriz no terreno que provocará deslizamento, escorregamento de massa no período crítico das chuvas de verão. Então há que ter essa consciência pessoalmente nas suas casas, né? E também com um olhar de proteção e de prevenção. Ter a responsabilidade de que aquele ambiente também é seu, até digamos assim, né? Justamente para tomar um cuidado com esse local. E, promotora, a gente sabe que Petrópolis ainda vive alguns resquícios da tragédia. Sem dúvida. E a preocupação com a prevenção hoje, ela também é pautada nisso. Quais atualizações você, por exemplo, pode trazer para a gente a respeito sobre as ações de Petrópolis aqui? Você subiu diversas localidades que foram atingidas. Recentemente a Defesa Civil ampliou o sistema de alerta e alarme alternativo para a localidade do Retiro. Você vê com boas ações, com boa avaliação as medidas que estão sendo adotadas até o momento? Sem dúvidas. Petrópolis hoje é um município paradigma, né, para a realidade brasileira. Isso é fundamental de nós entendermos, justamente por aqui, né,
ser o cenário, o palco de vários desastres, muita tecnologia foi sendo adquirida, né, ao longo do tempo. Então, um ponto fundamental foi a instalação do Conselho Municipal de Defesa Civil, né? Trazer para o âmbito da política pública a participação da sociedade civil, sobretudo dos mais vulneráveis, dos que já foram afetados ao longo desses anos. Muitas vezes o que a gente vê em Petrópolis, né, é esse remanejamento de pessoas para áreas em vulnerabilidade também. Então, muitas vezes você foi afetado na sua casa, aí você vai para um novo local e aquele local também tem essa vulnerabilidade. Então, o grande desafio é trazer as medidas de prevenção, né, de forma que possa trazer para a comunidade um controle também da sua própria existência e da sua própria vida. Não basta só o poder público, né, com as questões e as medidas estruturantes e não estruturantes, mas também a participação da comunidade. Então, esse tipo de atividade exige, primeiro, que todas as comunidades tenham, né, ações do poder público nas suas 3 esferas, municipal, estadual e federal, com medidas de prevenção. E, paralelamente, nós precisamos de um diagnóstico socioambiental para saber efetivamente quais são as áreas, né, de maior vulnerabilidade e quais são as medidas que deverão ser tomadas. Para onde a cidade deve crescer? Esse debate tem que existir. Porque o que a gente percebe ao longo dos anos, né, dos desastres que vão acontecendo, tragédias, perda de vida humana, perdas materiais, a Firjan identificou no desastre de 2022 uma perda de mais de 665 milhões de reais. Isso traz um empobrecimento, né, para a cidade, onde tem perda da infraestrutura, a própria economia também é atingida. Então isso tem que ser olhado de uma forma maior, não só pelo poder público, mas pela sociedade também, pela comunidade petropolitana, até para fazer valer os seus direitos. Então, o grande momento que nós nos encontramos é de revelar esses dados, é de trazer, então, para o Ministério Público essa comunicação o que efetivamente está sendo feito e o que precisa ser feito é o que nós estamos buscando. Então, o motivo de toda essa nossa percepção é trazer um olhar diferente sobre o seu território. Muitas vezes a pessoa sai, entra na sua casa e não consegue perceber o todo, porque às vezes dá medo mesmo. Medo de olhar aquilo que é para além, né? Muito além das suas possibilidades e dentro da sua realidade. Então, o Ministério Público identifica o fortalecimento da comunidade como uma estratégia. É prioridade que a comunidade entenda o risco a que ela está submetida. Isso tem sido realizado em Petrópolis, sim, doutora? Olha, nós, juntamente com a Defesa Civil, né, os núcleos comunitários de defesa civil, é uma estratégia que a própria legislação já estabelece de forma prioritária. Então, a comunidade, ao se articular, ao se integrar, ao conhecer o seu território, ao fazer o mapeamento participativo, juntamente com o poder público, tem grande capacidade de reavaliar, né, os seus pontos fracos, né, e buscar uma forma de autoproteção. Então, os sistemas, né, de alerta alternativos vêm com essa visão de ampliar essa percepção. Né? E o que eu acredito que Petrópolis possa, sim, não só para a cidade, como uma forma de manter a sociedade e as pessoas mais seguras, é esse diálogo franco. Mas isso também tem que ser uma escolha, né, das pessoas, da própria população, de participar do Conselho de Defesa Civil. É ali que é a arena importante do debate para que nós consigamos mais recursos, inclusive. Não só recursos para remediação ou para reconstrução, mas para prevenção. O debate sobre a política habitacional, o morar seguro na cidade, ele precisa ser enfrentado de uma forma muito contundente, sob pena de nós estarmos, ano após ano, né, plantando, inclusive, os mesmos resultados. A gente, como citou até já aqui na entrevista, Denise, a respeito sobre a política habitacional.
Hoje Petrópolis também vive essa problemática e a gente vê pessoas de 2011 da tragédia que ainda não têm as suas residências ou ainda não tem um plano justamente para isso. Eu faço a seguinte pergunta: ano que vem é um período eleitoral. É uma preocupação quando se chega no período eleitoral, visto que a gente tem as obras que estão sendo realizadas pelo atual governo, que seja, e a gente tem também essa questão da política habitacional. E isso, infelizmente, às vezes se torna um alvo até mesmo dos políticos para se elegerem. E também da questão da continuidade dessas obras. É visto com preocupação esse período? Olha, falar de política habitacional no Estado brasileiro é enfrentar uma cultura da perversão. É perverso o que a gente enfrenta. Não há qualquer planejamento. Sem planejamento, você não tem como fazer uma projeção de custos. E isso, infelizmente, é uma realidade da nossa política, né? Não só partidária, né? De controle até mesmo das necessidades da população, porque não é agora que Petrópolis vivencia essa questão, né? Desse déficit habitacional. Isso é, pelo menos ao longo desses 20 anos, algo que se revela como necessário. Por isso que eu falo de ser uma perversidade, né? Essa perspectiva de você não ter a política habitacional como uma prioridade, porque nós estamos falando aí também de desigualdade social. Então, essa desigualdade social, quando você empurra os mais vulneráveis economicamente para as áreas de risco, mostra como que também o mercado enfrenta, né, essa valoração da terra. A terra tem um valor. Então, como nós estamos falando de uma indústria, que é uma indústria da construção, os mais necessitados não são enxergados dentro da legislação, inclusive. Recentemente nós tivemos, né, uma alteração da política do programa Minha Casa Minha Vida e como medida provisória, em que houve todo um debate, né, no Congresso Nacional, em que nós não conseguíamos ver naquele momento quais seriam as estratégias de implementação. Porque não adianta nós termos uma lei só garantindo. Você tem que ter uma estratégia, porque isso envolve recursos muito grandes. Então, a população tem que entender isso também. Não é só dizer, não, isso é um problema do governo. Não, isso é um problema nosso. Porque enquanto nós não estivermos com essa consciência desse debate, discutir Petrópolis, de um novo desenho de cidade, se nós não convidarmos a população, a iniciativa privada, o poder público, a universidade, né, as universidades que estão aqui estabelecidas para ter um debate, um debate realmente que nos oriente num programa. E claro que esse momento eleitoral compromete. O que nós, enquanto eu fui promotora em Petrópolis do meio ambiente, no período de 1995 a 2005, há 20 anos atrás, e já existia esse debate no sentido, inclusive, do incentivo a muitas ocupações, né, com o fundamento eleitoral, né, como um apoio eleitoral. E o que nós observamos ao longo do tempo é como essas pessoas, né, acabam sendo vítimas desse sistema perverso. Então, é o momento dessa reflexão. Acho que por isso esse nosso encontro é importante, conversar, né, com as pessoas para que elas consigam perceber amplamente quais são as suas ameaças. Então, hoje a gente tem, sim, uma fragilidade política que representa uma ameaça e que representa, inclusive, essa continuidade que exige, primeiro, conhecimento, né? Precisa de informação, de dados, precisa do debate, do diálogo, para que a gente coletivamente construa esse planejamento, para que o poder público compreenda que o papel dele é de executar aquilo que ele se comprometeu, que foi o fundamento do seu voto, né? E que exige uma continuidade. Não é a cada 4 anos você renovar, não. Aquele começou, vamos fazer diferente. Planejamento é outra coisa, é para longo prazo. E quando falamos, né, em moradia segura, em habitação, né, para que as pessoas possam ter o mínimo de condições de segurança para que vivam livre do medo. Esse é um ponto
fundamental para que a gente possa ser uma sociedade livre, né? Minimamente condições de vivenciar o seu dia a dia de uma forma, né, que possa permitir o seu desenvolvimento social das suas relações sociais. Promotora, esse é um ponto muito importante, mas aqui em Petrópolis a gente tem passado também por uma outra situação e eu queria entender como que o Ministério Público acompanha isso, porque em Petrópolis a gente está vendo uma dificuldade até com a questão do aluguel social. Recentemente o Tribunal de Contas do Estado suspendeu parte do aluguel para alguns beneficiários por questões aí que receberiam a mais do que era previsto. E também queria que você falasse da necessidade da integração governo do Estado, federal e prefeitura a respeito não só dessas prevenções, mas também de um governo como um todo. Eu falo isso porque a gente vê que, por exemplo, a Defesa Civil adota medidas como o sistema de alerta e alarme alternativo, buscou recentemente, até com o governo do Estado, ampliar o sistema de alerta e alarme, se eu não me engano está em processo de licitação, mas em contrapartida a gente vê, por exemplo, o prédio da Floriano Peixoto fechado, que poderia ser uma alternativa para tirar essas pessoas que de alguma forma ainda estão em locais de risco, para morar num local mais seguro. Lógico que é necessário um estudo, remanejar essas pessoas de forma adequada, mas a gente vê ali que, enquanto uma secretaria está fazendo alguma coisa, a outra talvez poderia agir de uma forma mais rápida, e às vezes isso não acontece. Isso também, de alguma forma, atrapalha todo esse sistema? Olha, mais uma vez, né, eu vou colocar para vocês o papel do Ministério Público, né? O promotor em uma cidade como Petrópolis, né, aqui nós temos várias áreas de atuação, mas na área específica dos desastres, atuamos muito como essa figura que integra os demais órgãos do próprio, né, município. Você vê que secretarias muitas vezes não conversam entre si, né? E aí a gente vai, quando no momento do desastre, aí você precisa ter o gabinete de crise para colocar todo mundo de forma articulada, mas nós acreditamos que isso precisa acontecer de forma prévia. Antes que aconteça, né, um desastre, antes que tenhamos esse momento de crise, há que se estabelecer dentro do próprio governo municipal regras de integração. Esse é um ponto fundamental. Se o próprio município muitas vezes não consegue se integrar por suas diversas secretarias, imagina isso entre entes federativos, né? Então, quando a gente fala, sobretudo que o desastre, ele envolve política pública nas suas 3 esferas. Então, o poder público municipal conversar com o estadual e o federal, isso é o mínimo. Essa articulação é super necessária. E nós desenvolvemos muito esse papel para além das ações propostas no Poder Judiciário. Isso é um ponto. Porque se não houver essa integração, não tem o que ser feito. Isso é o primeiro. Por isso que a gente entende que a participação da sociedade, a compreensão das pessoas, dos que vivem em áreas de vulnerabilidade, sobre isso, envolve também essa reivindicação. Muitas vezes os vereadores, vamos falar, né, batem as portas, estão nesse direcionamento de muitas ações, mas as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo. Foge ao seu dia a dia, né? Então, sem sombra de dúvidas, falar de desastre, seja na prevenção e seja no enfrentamento ou na remediação, com o poder um de costa para o outro, só a população perde com isso. Então, o nosso papel também é muito esse. É não deixar esquecer, é estar aqui conversando, né, trazendo para a população, para os moradores, alguns aspectos para trazer uma reflexão, para que sintam a curiosidade de como eu posso me proteger a minha família, os meus vizinhos também. E, promotora, voltando um pouco para a questão da prevenção aqui em Petrópolis, hoje o que talvez seria o fundamental, por exemplo, em tudo que a gente acompanha de prevenção de ações aqui para a cidade? Olha, acho que de tudo que a gente vem ao longo desses anos, eu me centro especialmente nos moradores.
né, todo o protagonismo na nossa área de atuação tem que ser para as pessoas. Então elas precisam saber o que está acontecendo. Eu bato muito nessa perspectiva da comunicação comunitária, né, de se levar informação, de o próprio poder público ter esse canal de comunicação onde as pessoas recebam as informações numa linguagem de acessibilidade, que inclusive elas possam entender o que está acontecendo. Um canal, eu gostaria muito que se estabelecesse com a população e o poder público municipal um canal de comunicação, em que eu pudesse passar a mão num telefone e ter alguém do outro lado que pudesse, né, suprir essas minhas necessidades. Então, os núcleos comunitários de defesa civil, né, os NUDECs, que hoje realmente foi abraçado pelo poder público municipal, é visto por todos nós que atuamos na área de prevenção como um ponto fundamental a ser desenvolvido. Enquanto as pessoas não entenderem o que acontece no seu território, elas não vão sequer saber como reivindicar. Além disso, você comentou sobre essa questão da comunicação. Me recordo agora, recentemente, se eu não me engano, foi até o próprio Tribunal de Contas, também divulgou um relatório de transparência. E Petrópolis, infelizmente, não atingiu índices ali que, digamos, até adequados. Isso também é uma preocupação? Sempre, sempre. A questão da transparência, né, essa é uma complexidade que é muito difícil de compreender, né? Aquela questão, prestar contas é o mínimo dentro do serviço público. E o direito da população de ter as informações é legal, é constitucional. Então é justamente esse papel nosso também, que é contínuo, do aperfeiçoamento. Só que a instituição Ministério Público, por si só, propor uma ação em juízo, às vezes demanda muito tempo. Então esse nosso trabalho, né, de estarmos aqui comunicando, trazendo as informações, ouvindo, né, o que realmente a população quer saber, é a nossa grande preocupação. Estar no território, nós inclusive estamos com um programa, né, do café da manhã nos NUDECs, para estar lá também ouvindo a demanda da comunidade. E um ponto forte, inclusive também já levado, né, para a Defesa Civil, em reunião com o coronel Gil Kempis, é a questão da integração com a fiscalização. Porque percebemos que mesmo em situações, né, atuais de grande risco nas comunidades, o processo de ocupação em áreas fragilizadas não se interrompe. Então, uma fiscalização do município, né, da fiscalização de obras, é fundamental. Não serão 3 fiscais que vão dar conta dessa complexidade. Então, a gente precisa advertir a população de construção em situação de vulnerabilidade. Aumenta ainda mais, é uma ameaça maior para a comunidade, esse processo ininterrupto de ocupação em locais indevidos. A gente comentou aqui logo no início da importância do Conselho Municipal de Defesa Civil. Hoje, a Secretaria, inclusive, tem um próprio fundo de defesa civil que é utilizado justamente para aprimorar as ferramentas, enfim, novos orçamentos e investir na prevenção voltada aqui para a cidade. Mas hoje, com uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, né, os dados do IBGE devem sair ainda, mas a estimativa é que seja em torno de 310 mil, haveria necessidade hoje de termos uma defesa civil maior, um grupo técnico talvez maior, justamente até para essa secretaria, para a secretaria também conseguir avaliar todo o cenário de Petrópolis, porque temos diferentes características, né, quando a gente pega toda a cidade? Sempre, sempre. O aperfeiçoamento da estrutura de qualquer defesa civil, né, sobretudo a municipal, porque é aquela que está perto, né, das áreas mais impactadas. A Defesa Civil Municipal será a instituição primeira a dar conta, né? É fundamental o aumento, o aperfeiçoamento, isso é. Mas o que eu vejo agora nesse primeiro momento, mais do que contratar pessoal, é essa integração. É o secretário de Defesa Civil constantemente com o secretário de Habitação,
com o secretário de Obras, de Planejamento, conversando com o secretário de Saúde e com o secretário de Assistência Social. Isso deveria ser uma estratégia única, com a visualização. Bom, estamos no mês, né, de junho, sabemos todos, o período crítico se inicia a partir de outubro, já ter um plano inicial, mas que essas secretarias conversassem e tivessem um plano próprio. Ampliar e fortalecer campanhas, campanha das ameaças, campanhas com a questão dos incêndios florestais, né? Campanhas com a questão do lixo. O lixo é uma grande ameaça. E isso é fundamental, porque todas as comunidades sinalizam a necessidade não só de uma melhoria também, né? Na questão da disposição, da coleta, da coleta seletiva, mas também dos próprios moradores, de colocarem o lixo no horário correto, nos dias, não jogar. Agora, você também tem um outro convite quando você vê nas margens do rio coletoras de lixo. Então, é uma avaliação também do poder público, aqui da CONDEP, né, que tem uma instituição própria para isso, reavaliar, conversar com a comunidade, mas também trazer, né, novas tecnologias de como também dar soluções para a questão dos resíduos em Petrópolis. O entulho, o lixo verde, né? A questão das caçambas de lixo nas margens dos rios. Isso tudo precisa de uma reflexão. E quem tem que puxar isso? Não é só o Ministério Público que tem, né, esse dever, as instituições, as associações civis, quantas organizações não governamentais, de também fazer esse debate. Né? Trazer essa reflexão comunitária. Exatamente, é essa promoção de um pensar diferente, de uma cultura e de uma ética de cuidado, porque cultura é isso. Cultura é como nós, enquanto sociedade, cuidamos um dos outros. Nós precisamos mudar essa ética de afastar. Eu afasto o lixo, eu afasto o risco, eu não penso nisso. Vamos pensar quando acontecer. Então, precisamos ter um novo olhar. O número de desastres em Petrópolis já traz uma maturidade para essa reflexão. Por isso que hoje nós somos uma cidade tão olhada, tão estudada, tão questionada, porque aqui vem sendo, né, infelizmente, um palco de grande sofrimento humano. E nós precisamos saber como dar conta e mudar essa cultura, a ética do cuidado, como é que nós vamos além de nós mesmos. Esse é o ponto central. Eu até me recordo, abordando justamente essa questão de que é uma responsabilidade de todos, recentemente passando pelo centro histórico, e eu vi um dos lojistas, nada contra os lojistas, tá, gente? Mas colocando o lixo, assim, a lixeira já tinha transbordado. E ele colocou o lixo todo na rua. E era uma grande quantidade até. E aí eu pensei, eu falei, nossa, se chove, todo esse lixo ou vai entupir o bueiro, ou vai para dentro do rio, vai causar outros problemas, enfim. São pequenas ações no nosso dia a dia, né, promotora, que são fundamentais e que trazem também essa consciência de que aquele ambiente pertence a todos e eu também tenho essa responsabilidade de cuidar daquele espaço e, como a gente tem comentado, de provocar ações de prevenção ou até mesmo dar sugestões a respeito sobre esse tema. Denise, algum outro tema talvez importante que você gostaria de comentar, esclarecer aqui para a população a respeito desse nosso bate-papo? Eu só queria finalizar buscando nas suas palavras, sabe, um grande fundamento. A vulnerabilidade, ela é mútua. Nós só vamos conseguir dar conta quando a sociedade como um todo entender o seu papel. Nada acontece exclusivamente em razão das chuvas, porque muitas vezes há o desastre natural e nós temos aquele olhar, inclusive na própria legislação, de que fatos provocados pela força maior não há responsabilização. Então a gente sempre ouve, não, o desastre é natural e passa para a população como um todo que não há responsáveis. E é assim, porque os responsáveis somos todos nós. O poder público, né, que inclusive os seus gestores se candidatam, se propõem a cuidar da coletividade, do bem comum,
é a proposta inicial, é o primeiro responsável, mas a sociedade como um todo. E partir do pressuposto que quando a gente vê um grupo, né, uma comunidade ou um morro afetado, todos nós somos afetados. Então, isso que nós vivenciamos, né, aqui no 1º Distrito, né, em 2022, foi um exemplo claro de que um sozinho não vai dar conta. Todos nós, de forma integrada, é que vamos avançar para que a cultura da segurança e do bem comum se estabeleça em Petrópolis. Promotora, só me surgiu uma curiosidade, você comentou a respeito sobre o café com os Nudex, ele é realizado mensalmente? Nós estamos, porque envolve a participação da comunidade, né? É importante que os integrantes do Nudec, da Defesa Civil, e também estou lá nessa integração, nesse diálogo, ouvindo a respeito do que efetivamente aquele grupo social pode, né? E tem na sua comunidade, porque tem pontos fracos, mas tem pontos fortes, tem grandes lideranças, tem os pastores, tem os padres, né, das igrejas como um todo, criando essa sinergia dessa reflexão, desse olhar e dessa proteção à vida humana. Então, eles estão acontecendo, já tivemos o primeiro na 24 de maio, no Nudec Vila Rica, e agora estamos nos organizando para o café no Vila Felipe, que foi um grande epicentro do desastre de 2022, para trazer essa reflexão e fortalecer a comunidade quanto protagonismo na proteção aos desastres. Perfeito. Obrigada. Denise, queria agradecer a sua presença aqui, por trazer mais uma vez um pouco do que vocês têm acompanhado, que o Ministério Público tem acompanhado. Como a gente comentou, esse diálogo com a população ele é fundamental para que a população possa estar informada e integrada também a respeito dessas ações. Eu que agradeço a oportunidade, convido a todos para essa reflexão. É um momento que precisamos nos integrar para que tenhamos, né, um próximo período mais tranquilo. É isso que a gente sempre pensa e sonha. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. E fica aqui, claro, também a necessidade de você participar dentro da sua associação dos moradores, de acompanhar o que está sendo realizado, de acompanhar, às vezes, um conselho municipal, principalmente de defesa civil, nesse caso que a gente está comentando aqui sobre a questão da prevenção. Atue também como um petropolitano responsável que cuida da sua cidade, do seu bairro, da sua região. É muito importante a gente ter essa consciência, viu? Muito obrigado, então, pela sua audiência e pela sua companhia mais uma vez. E a gente volta amanhã e, é claro, eu conto com a sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Amigo. Chegou minha hora, aqui na TVC.